Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, comprometimento aqui do canal da DBOCM. E hoje a gente vai trazer mais um tema aqui sobre multitenant e DataGuard, mais uma dúvida de alunos sobre algumas possibilidades, alguns cenários possíveis e como que você pode de fato, entender como que funcionam as possibilidades aí de não CDB para PDB quando o assunto é DataGuard. Eu estou com o Ricardo Lira aqui na área mais uma vez para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, gente. Bom dia para todos. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara, mais uma dúvida bem interessante aí, né? Bem mesmo. Multitenant é algo que tem sido uma dúvida muito comum, né, cara? Agora, pela obrigatoriedade do Oracle 21C, e que pode trazer diversas possibilidades, né? No último podcast a gente falou também sobre o multitenant um pouquinho aí, Foi. sobre o refresh lá de um PDB. Se você não assistiu ainda, pessoal, o episódio anterior, cara, volta lá, que está no nosso canal já, a questão de refresh PDB, tirou mais uma dúvida de alunos. E dessa vez a gente vai estar explorando aqui um pouco sobre essa dúvida da Jéssica, onde ela colocou, né, se gostaria de saber se é possível replicar um database não CDB para PDB com o Oracle DataGuard. E acho que envolvem diversos conceitos aí, né, Ricardo, para a gente poder falar. Sim, sim. Uma das coisas que a gente tem é o seguinte: primeiro, essas dúvidas são sempre boas porque são coisas que a gente às vezes nem imagina de cenário, né? Então, a imaginação realmente é o limite. Essa, essa realmente é uma que eu confesso que eu nunca tinha parado para poder colocar num ambiente assim. Só um minuto, gente. Desculpa. Então, assim, a gente tem que primeiro cair na questão do conceito do que é um banco CDB para um banco não CDB e como é que eles funcionam, né? Como é que eu faço a questão de migração entre um ambiente CDB e não CDB. Por exemplo, eu quero tirar um banco de CDB para não CDB, de não CDB para CDB, ou fazer um plug and plug, né, do nosso banco. Então, qualquer mudança que eu tenho de como o banco está construído, se ele era multi-tenant ou não multi-tenant, eu tenho alguns passos para rodar ali para poder fazer essa conversão. Não estou nem falando de upgrade ou não, estou falando só de conversão de arquitetura, porque a arquitetura mudou, né? Então, o seu banquinho lá, o seu PDB e o seu banco não CDB, eles vão ser, eles trabalham basicamente da mesma maneira, né? A questão de conceitos de banco de dados é basicamente a mesma, só que a arquitetura do banco mudou, né? Eu, no ambiente multi-tenant, eu tenho uma camada a mais, que é essa camada que faz toda a gerência dos demais PDBs. Mas, para fazer uma migração, para fazer uma replicação, né, no DataGuard, a gente tem algumas evoluções, né? A primeira coisa é que, se eu quero fazer, independente se o cenário é possível ou não, mas se eu quero fazer uma replicação ou qualquer manutenção de um banco que é não CDB, que vai para um banco CDB, ele tem que estar na versão 12 ou superior. Então, a primeira pré-requisito é esse aí. A gente não consegue fazer, por exemplo, se o ambiente for possível, do 11 para o 19, por exemplo, né? A segunda coisa é o seguinte: tudo que você for verificar e tudo que a gente faz de manutenção, né, entre um banco que é não CDB para um banco CDB, eu faço um convert deles, por plug and plug, por replication, por replication não, tem o plug and plugable, tem a questão de mandar atachar o banco, né, tem a questão de fazer o restore do banco, mas fazer a questão de sincronização, além de eu não achar nada, na arquitetura eu acho que não é possível, o Guilherme, porque muda a Também. arquitetura, né? Sim. Pesquisei dúvidas de pessoas assim, e todas elas me falaram exatamente a mesma coisa. Converte e faz o DataGuard, né? Porque Exato. ele não replica direto, né?
Tanto que essa dúvida sempre ela passa pelo seguinte, é como migrar um banco CDB para não CDB e usar o DataGuard. Né? Você não tem o DataGuard como tarefa principal para poder fazer a replicação. O que você tem você usa o DataGuard para fazer a replicação, para a replicação, converte ele para DataGuard, aí depois você refaz o DataGuard. Né? Então, assim, não achei nada nesse sentido. E é até legal a gente poder falar nisso, né, Ricardo? Porque com o 19C tiveram várias melhorias aí nessa questão de DataGuard e multitenant, né? Onde você pode muitas vezes, depois que você já está com o container database, você pode excluir, né, alguns PDBs da replicação, deixar só alguns, né? Então pode selecionar várias configurações ali que são interessantes, mas com a premissa, né? A premissa é que esteja como CDB, né? Então sempre tem esse passo. Exato. Exato. A gente está falando exatamente aquilo que tem naquele paper, cara, de upgrades e migrações, né, cara? Então, uma arquitetura não CDB para CDB é considerado uma migração, né? São arquiteturas diferentes, né? Exatamente. Então, é uma coisa bem conceitual mesmo, né? Isso. E segue alguns passos, né? Então, você tem alguns passos para fazer isso. O que você falou da questão de atualização das versões do DataGuard, né? Cada vez sendo mais... tendo novidades, né? Tendo new features ali em cima, exatamente, essa é exatamente uma delas. Né? A gente tem uma troca do que era até o 18C, que a replicação ela era baseada no CDB, né? Então, tudo era feito CDB para CDB, então era a arquitetura inteira, né? No 19, não. No 19 eu tenho a replicação no nível do PDB. Eu consigo dar um accept para um PDB, uma lista de PDBs, né? Então dá para fazer isso sim. Mas de multitenant para multitenant, não de um CDB para não CDB. Ou vice-versa. Essa situação bem comum em vários projetos também, né, Ricardo? Que a gente vê que muitas vezes são etapas, são fases que muitas vezes não dá para a gente fazer tudo de uma vez, né? Até pelo risco mesmo do projeto, né? Sim, a gente querer mudar muita coisa de uma vez só, né? Exatamente. Então, até mesmo que a gente vê em vários projetos, né, que muitas vezes quer mudar a versão, quer mudar a arquitetura, quer mudar o character set. E, cara, vamos colocar isso em fases, né? Até para a gente ver o impacto de cada etapa, né? Se der algum tipo de problema. Aonde que está o problema, né? Muita gente mudou tanta coisa e depois, na hora de ver um problema específico, a gente não sabe nem... É até mais difícil de você encontrar algum tipo de erro, né? Porque mudou muitas variáveis, né? Exato. Toda mudança que você vai fazer, você tem que incluir o menor número de variáveis possíveis para dar problema. Se você tem 10 variáveis, o ideal seria você fazer em 10 steps. Né? Se não tiver como fazer em 10 steps, que isso seja bem mapeado e que você consiga fazer realmente a virada, né, passo a passo. Porque depois você não sabe se o problema está na arquitetura multitenant, se está no character set, se o problema está no upgrade da versão que você fez, se está na troca do servidor, se está no... tem mil coisas aí que pode dar problema. Agora, via DataGuard, eu lembrei de uma coisa, via DataGuard, não achei nada sobre isso e ainda acho que não é possível ter um DataGuard entre não CDB para CDB. Via Golden Gate você consegue, mas aí não é DataGuard. Né? Eu tenho outras maneiras de replicar, mas não é DataGuard. Legal que o Golden Gate ele é um cara que ele é bem flexível, né? Bem heterogêneo, né? Você consegue até em outros bancos de dados, então ele é algo que até em outras plataformas, muito grande. Né? Exato. Você tem Linux para IX, né? Então você consegue em outras plataformas. Agora, o que o pessoal fala muito? Os defensores do Golden Gate e os defensores do DataGuard. Os dois são ferramentas fantásticas. Se você quer replicar um banco inteiro, né? Um banco que eu falo você quer replicar aquela sua estrutura inteira, o DataGuard, ele replica tudo. O Golden Gate ele tem algumas limitações de alguns tipos de dados. Então, alguns tipos de dados ele não consegue replicar. Né? Mas o DataGuard não. Aí tem as evoluções, né? Por exemplo, DataGuard agora, na versão 19, eu consigo abrir, né? Eu já tinha um Active DataGuard, que eu abri ele read-only,
Mas eu consigo abrir o read-only com o DDL forward. Então eu starto um DDL em cima do meu banco que está read-only, ele manda para o primário, do primário é processado e devolve para o secundário. Então, você tem uma trigger de logon, né, o seu ambiente, e ele grava numa tabela de auditoria. Você pode abrir o seu standby para fazer, tirar relatório, que aquela trigger de logon vai funcionar, não vai ter problema. Né? Block repair, né? Block corruption repair online. Corrompeu um bloco de um lado, ele já busca do outro lado. Não importa em qual lado ocorreu a corrupção, ele na hora ele busca e traz. E a gente tem aula disso tudo, né, gravado. Então, tem muita coisa nova. Agora, a replicação de não CDB para CDB, ainda não achei. Ainda não consegui Verdade. esse cenário. Muito bom, Né? Ricardo. E, cara, concordo totalmente, cara. A alternativa aí seria realmente pensar em outro tipo de solução que não seja DataGuard. O Golden Gate, por exemplo, atenderia perfeitamente essa necessidade. E pensar sempre nos conceitos, né? O DataGuard, ele é muito ali de você estar bem, tudo na mesma arquitetura, na mesma versão, né? Oracle Database, e o Golden Gate ele tem algumas flexibilidades ali a mais que podem ser feitas, mas são possibilidades que a gente precisa cada vez mais conhecer as diferenças de cada produto para a gente saber como aplicar cada uma delas, né, Ricardo? Isso, exatamente. É diferente de um DataGuard entre um ambiente hack e não hack. Né? Na verdade, você está fazendo um ambiente multi-instance com um ambiente single instance. Né? Você não está fazendo com uma... você está pegando a base inteira, não importa quantas instâncias ela tem, mas você está pegando o banco de dados, você está replicando o banco de dados para um ambiente que não é... A gente sabe que é possível, o ideal é que seu ambiente tenha feature de hack habilitada, né? Mesmo que ele seja single instance, mas a gente sabe que isso é possível fazer essa replicação. Você tem um ambiente que tem lá 3 nós replicando para um ambiente que está com 2 ou está com um nó só. Né? Mas é um pouco diferente. É o banco inteiro com o banco inteiro. Né? Aí entra na questão de conceito de banco e instância. Né? Então você não está replicando a instância, você está replicando o banco. Né? Então isso é possível. Agora no caso de CDB de não CDB para CDB, né, o que ele estaria replicando ali naquele meio, né, estruturalmente falando, eu não vejo possibilidade nisso. Né? Muito bom, Ricardo. Então fechamos aqui, cara, mais um podcast respondido aí a dúvida da Jéssica, onde ela fez uma pergunta aí bem interessante. Queria agradecer a sua participação, Jéssica. E se você é aluno da DBOCM, coloca sua dúvida lá na comunidade de alunos, que vai ser um prazer poder trazer novos temas aqui para a gente poder discutir, para a gente poder cada vez mais contribuir um pouco com a nossa experiência. Né? A gente sempre fala que a DBOCM não é só um curso, né? É uma comunidade, e a gente compartilha não só conteúdos e informações, né? A informação está aí para todo mundo no docs.oracle.com, a gente compartilha um pouco das nossas experiências, que acredito que possa agregar bastante também para vocês. Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível na plataforma de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Ricardo, grande abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima aí. Valeu, tchau, tchau. Falou.